prazer fazer parte dessa mesa, né? Futebol, cultura e fanatismo. Tentar fazer um esforço aqui para mediar, fazer uma tabelinha com essas duas grandes personalidades aqui, figuras. À minha direita, a Lu Castro, à minha esquerda, o Bernardo Borges Buarque de Holanda. Esse sobrenome tem pedigree. Então vamos fazer um esforço muito grande. Quero agradecer a presença de todos logo de início e vamos, né, tentar tirar aqui um pouco, compartilhar o conhecimento do Bernardo e da Lu, que tem uma bagagem muito grande também com futebol feminino, torcida organizada. O Bernardo Buarque está lançando o livro dele, Torcidas Organizadas na América Latina. Enfim, são trabalhos muito ricos que eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar. Eu quero também agradecer ao convite do professor José Paulo Florenzano, dizer que é uma honra, um prazer muito grande participar dessa mesa. Florenzano, muito obrigado. Então, quero iniciar passando a fala logo de imediato para o Bernardo Buarque de Holanda, para fazer a sua introdução, as primeiras falas. Bernardo, muito bom dia e muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui conosco. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Ednei, Lu, José Paulo Florenzano. Quero agradecer a todos os organizadores, o Enzo. Uma alegria estar aqui na PUC e parabenizar a Semana de Jornalismo, em particular por ter selecionado esse tema da América Latina, que em geral a gente, né, fica de costas, né? A gente reverencia tanto a Europa, os Estados Unidos e se esquece dessa realidade de países vizinhos latino-americanos que compartilham uma cultura muito rica e muito interessante, né? Esse ano, por exemplo, tive a oportunidade de ir a Bogotá, Colômbia, pela primeira vez, a Lima, Peru, né? São, de fato, realidades muito, muito preciosas e interessantes. E conversar um pouquinho com vocês, a partir de uma experiência de pesquisa que vem se acumulando desde meu mestrado, doutorado, que é o tema das torcidas organizadas, né? Que é, inclusive, uma palavra de difícil tradução no contexto latino-americano. Eu estudei as torcidas jovens no Rio de Janeiro. Depois, quando eu vim aqui para São Paulo, né, vocês já podem perceber pelo meu sotaque, eu sou carioca, a gente fez uma pesquisa com as torcidas aqui de São Paulo. Eu tinha feito um pós-doutorado na França, em que eu estudei também as torcidas francesas, e tinha uma imensa curiosidade em saber mais sobre as torcidas latino-americanas. E nesse contexto, nos últimos 4 anos, a gente organizou colóquios e encontros com pesquisadores de cada país da América Latina. Foram 9 países da América Latina. A gente não conseguiu contemplar todos, mas foi uma parte expressiva. E a partir desses colóquios, desses encontros, a gente organizou esse livro, que resultou nessa coletânea Torcidas Organizadas na América Latina. Talvez o que demorou mais para conseguir viabilizar o livro foi justamente fazer todo o processo de tradução de 8 dos 9 artigos, né, tirando o brasileiro, a gente teve que traduzir, e me parece que é uma contribuição porque compartilha essa realidade das torcidas latino-americanas sobre as quais a gente conhece pouco, tirando o que passa pelas imagens da televisão nos campeonatos, né, como a Copa Sul-Americana ou como a Taça Libertadores da América. Então foi uma experiência de pegar cada caso nacional e abordar uma série de aspectos antropológicos, sociológicos, históricos, jurídicos, né? Então o livro procura ser um panorama sobre essa realidade latino-americana contemporânea, vamos dizer, pensando essa ideia da problemática torcedora numa escala continental, né? Possibilitando comparações, estudos de casos nacionais para a gente tentar entender o que está acontecendo e a partir também de exemplos de outros países a gente conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais e relativizar aspectos da nossa realidade, da realidade brasileira. Evidentemente que no Brasil é quase que um automatismo, quando você fala em torcida organizada, você pensa em problema, né, barra problema, e o que é mais fascinante no mundo das torcidas organizadas é porque a torcida é uma espécie de esponja da sociedade, ela absorve tudo de bom e tudo de ruim que uma sociedade contém, e ela é multifacetada. A torcida ela pode ser vista como um partido político, como uma facção política, ela pode ser vista como um sindicato,
ela pode ser vista como uma escola de samba, e ela é uma escola de samba, ou seja, se associando ao lazer, à recreação. Ela pode ser vista como uma gangue, né, como galeras de bairros que se reúnem, né, para aterrorizar em dias de jogos, né, os que estão passando. Enfim, ela contempla tudo isso numa entidade só. E hoje, de fato, a gente tem um grande dilema para a questão da legalidade dessas torcidas, né? A gente está falando tanto em judicialização da política, existe uma judicialização das torcidas, e esse é um fenômeno internacional, né? As torcidas são hoje o que eu chamo de uma subcultura internacional de jovens que tem no mundo todo. E eu não falo subcultura porque elas seriam inferiores, não, mas porque é um segmento específico de jovens que se unem e se reúnem e que criam identidades coletivas, símbolos que projetam estilos de vida, que, enfim, tem uma série de facetas interessantes. Recentemente aconteceu no Museu do Futebol um debate sobre as torcidas organizadas na Austrália. Eu nem sabia que tinha futebol na Austrália, quanto mais torcida organizada. Enfim, só para dar um certo grau de exotismo em relação ao tema. E o pesquisador, que é um pesquisador brasileiro, que leciona na Western Sydney University, ele contou como que é a dinâmica das torcidas lá, e a gente vê como tem tanta semelhança, né, embora seja um país tão distante. Evidentemente que isso também tem a ver com as migrações ao longo do mundo. Então, a Austrália é um país de imigrantes, e Sydney especificamente é um país de imigrantes. Então você tem gregos, você tem eslavos, você tem, enfim, uma série de torcedores que, passando a morar naquele país, eles levam aspectos da sua própria cultura e sociedade, e organizam essas formas de torcer, essas formas expressivas. Então isso está disseminado ao longo do mundo. Historicamente, a gente tem 3 matrizes de estilos de torcer que se disseminaram no mundo inteiro. Uma matriz que tem, evidentemente, por foco a Inglaterra, não apenas por ser o país que criou o futebol, mas também que se tornou conhecida a partir dos anos 60 pelo fenômeno do hooliganismo. Então essa é uma matriz importante que se espalhou pelo mundo, né? Os hooligans, embora não seja um termo nativo, inicialmente haviam as firmas, e depois, quando eles começaram a ser reprimidos, eles deixaram de ser firmas, ou seja, organizações mais ou menos legais, para se tornar os casuals, ou seja, passando a atuar informalmente no mundo do futebol. Mas eles influenciaram o norte da Europa bastante, e depois o leste europeu, quando da queda do Muro de Berlim. Então hoje a gente tem um hooliganismo muito forte no leste europeu, Polônia, Hungria, todos esses países são muito marcados pela cultura do hooliganismo. Nós temos o sul da Europa com a cultura ultra, tão bem estudada pelo professor José Paulo Florenzano, que tem por contraponto em relação aos ingleses o fato de que eles buscam se reconhecer e reconhecer nas arquibancadas por formas de performances, de mosaicos, de toda uma existência que procura ser legalizada e reconhecida a partir de uma entidade que é socialmente aceita. Então os ultras influenciaram muito a Espanha, Portugal, o sul da França, e também, para além das fronteiras geográficas, eles se desdobraram para outros países do mundo. E a terceira matriz, que é uma matriz muito importante para entender a América Latina, a cultura de arquibancada da América Latina, que é a Argentina. E, curiosamente, em parte em razão da rivalidade que nós temos com os argentinos, essa cultura levou algum tempo para entrar no Brasil, em parte pela questão da língua, embora não seja uma língua tão estranha, mas havia uma certa reticência em aceitar o estilo argentino de torcer, até os anos 80, e tem também algumas especificidades em relação à própria nomenclatura, próprios termos que nos últimos 15, 20 anos vêm sendo mais aceitos. Então, o que é muito interessante quando a gente pega esse panorama das torcidas na América Latina é perceber algumas zonas geográficas e entender até onde essa cultura argentina de torcer chegou, influenciou e até hoje exerce uma hegemonia, vamos dizer, nessa arquibancada. Um outro efeito para que a gente entenda por que a Argentina, a cultura das arquibancadas na Argentina entrou no Brasil, é o fato de que o país dos mega eventos criou 14 arenas, né, super modernos estádios,
e que, de alguma maneira, limitou essas formas mais livres de torcer, essas zonas livres que eram as arquibancadas atrás do gol, limitou o modo de apoiar os clubes, e hoje em dia a gente tem uma série de restrições. Ainda hoje me parece um absurdo que, passados mais de 20 anos, continue-se a proibir no estado de São Paulo o uso de bandeiras em estádios de futebol. Então isso é um dos aspectos que empobreceu essa cultura das arquibancadas. E, em contraponto, a modernização dos estádios no Brasil passou-se a cultuar e a admirar mais isso que se vê nas arquibancadas atrás dos gols nas partidas da Copa Libertadores da América. Talvez quem assistiu ontem a partida do Grêmio com o Barcelona de Guayaquil, parecia que o estádio inteiro era uma torcida organizada. Eles chamam do mar amarelo, e isso já como uma absorção de uma influência da cultura de arquibancada na Argentina. Então a gente tem, de modo geral, esse alargamento da influência das torcidas argentinas pela América Latina e alguns processos que a gente chama na antropologia de bricolagem ou de adaptação, de apropriação e de ressignificação. Por exemplo, nas torcidas peruanas, o ritmo da música afro-peruana também é muito marcado pelo uso de alguns instrumentos de sopro que não existem originalmente na forma de torcer dos argentinos. Então, eles assimilam alguns gestos, algumas performances, aqueles micro guarda-chuvas, aqueles panos que são os trapos que vão cobrindo verticalmente todo o espaço da arquibancada atrás do gol, as faixas, e junto a isso tem uma percussão que é adicionada ao contexto local de cada país. Então, grosso modo, a gente tem essa matriz argentina que dialoga, vamos dizer, com a América do Sul, em particular com o Rio Prata, a cultura do Rio da Prata, e a gente pensar aqui Uruguai e Argentina. Depois a gente tem uma outra zona geográfica importante, que são os Andes, pegando do Chile até Colômbia, Equador e Peru, que tem também um estilo próprio de torcer, ou que se junta a esse estilo de torcer aquilo que vem da Argentina, e, por fim, os centro-americanos e a América Central, a América do Norte, México e Costa Rica. A gente estudou, nesse livro, a gente tem um estudo antropológico sobre uma torcida organizada, uma barra, que são os Ultramorada, do Clube Deportivo Saprissa, da Costa Rica, que é o principal clube da capital, São José. E aí o México e a Costa Rica também absorveram a influência argentina, embora eles estejam submetidos à cultura esportiva norte-americana. São países como os países do Caribe, que assimilaram muitos dos jogos norte-americanos, como o beisebol e, enfim, algumas variantes do futebol americano. A própria Venezuela também, um país que resistiu mais à prática do futebol por conta dessa influência dos Estados Unidos. Então, mas são 3 zonas geográficas que estão assimilando essas formas que vêm da Argentina. No Brasil, a partir de 2001, com a torcida geral do Grêmio, começou-se a implantar a argentinização das torcidas brasileiras, que curiosamente só não chegou, ou pelo menos um dos últimos redutos que resiste a essa cultura é a cidade de São Paulo, a exceção do nobre clube juventino que está ali, na ponta. As torcidas hegemônicas da cidade de São Paulo não estão permitindo a entrada dessa cultura, mas já chegou no Rio de Janeiro, já chegou em Minas Gerais, no Nordeste, Santa Catarina, a região sul toda tem uma influência crescente desse modo, desse estilo de torcer, e a gente sabe que também aí tem interesses políticos e econômicos que estão barrando isso aqui, mas isso já é bastante forte. No caso do Rio de Janeiro, isso também tem a ver com uma mudança do perfil do torcedor. A argentinização das torcidas lá, que, por exemplo, correspondeu ao fim do ritmo do carnaval, do samba, e depois ao fim do ritmo do funk dentro dos estádios, que era a percussão dominante, hoje você tem quase que adaptações da música pop que estão indo para as arquibancadas, que já dizem respeito a esse público de classe média que começa a preponderar em relação à periferia, que antes ia em massa, e que compunha em massa as torcidas organizadas do Rio de Janeiro. A cultura das favelas, das comunidades era muito forte, ainda é muito forte, mas, como eu falei, com a judicialização, quase todas as torcidas jovens do Rio de Janeiro estão proibidas hoje de ir aos estádios. Isso permitiu a entrada, vamos dizer, desses princípios do torcer à maneira dos argentinos, que é ambíguo,
porque na Argentina, quando você fala a barra, você pensa em alguns princípios. Apoio incondicional ao clube. Não pode vaiar o clube, mesmo se ele estiver perdendo de 7-1. Não pode usar a camisa da torcida, é a camisa do clube. Não tem uma subidentidade que se torna mais importante que a identidade do clube. Então, eles retomaram o princípio do apoio ao clube e isso se traduz, né, nos grupos que passam a ter a bandeira do clube e a camisa do clube. Então, esses são aspectos que estão chegando, além, evidentemente, desse repertório musical que a gente está replicando aqui também no Brasil. Então, esses princípios chegaram. Nesse sentido, a barra é vista como um sentido positivo nessa reinvenção do torcer, e evidentemente que a chave negativa são as barra bravas, que evidentemente continuam muito forte nos estádios argentinos, evidentemente que também pelo fato de não ter havido a modernização dos estádios, você não tem programas como sócio-torcedor que filtram esse torcedor desejável agora para um público que é o público dos estádios que se quer visto como cliente. Então tudo isso está fazendo com que essa cultura da arquibancada ainda dos barra bravas permaneça, né? E que se traduz em algumas expressões típicas lá, que são, por exemplo, o aguante, que significa aguentar como apoiar, alentar, né? Incentivar, mas o aguante é ter força corporal para cantar os 90 minutos, mas também para brigar com as torcidas adversárias, né? Então é uma palavra ambígua, que é própria do universo portenho de torcer. Então esse, vamos dizer, é um cenário contemporâneo, né, das formas de torcer na América Latina, né? Por que a ideia de uma identidade futebolística latino-americana ela é difícil? Porque a ideia de uma América Latina sempre foi historicamente muito complicada. Agora, paradoxalmente, é muito interessante a gente pensar, porque a América Latina ela só existe em função do grande outro, que é o Big Brother, né, que é a outra América, que é a América do Norte, que exerceu historicamente o pan-americanismo, ou seja, influenciar culturalmente toda a América Latina através dos filmes hollywoodianos, através da cultura de massas, das histórias em quadrinhos. A única forma que os Estados Unidos não conseguiu de influenciar a América Latina foi através dos esportes. Evidentemente, com essas exceções ali do Caribe, os Estados Unidos, como um descendente da Inglaterra, né, a mãe pátria dos esportes modernos, ela não incorporou o futebol, né? Agora não conseguiu nem se classificar agora para a Copa do Mundo. O futebol feminino tem ainda um pouquinho mais de presença, mas a gente percebe que dos esportes ingleses inventados no século XIX, os Estados Unidos preferiu inventar os seus próprios esportes. O vôlei foi criado lá, o basquete foi criado lá. E se tinha na Inglaterra o Football Association, e se existia o Football Rugby, eles criaram o futebol americano, que é diferente do soccer, né? Então o beisebol, o basquete, enfim, todos esses grandes, o hockey, todos esses grandes esportes não penetraram na América Latina. O futebol penetrou na América Latina não apenas através do Charles Miller, do Oscar Cox, dos estudantes que iam estudar na Inglaterra e traziam o livro de regras e a bola. Já o futebol ele entrou a partir da Europa continental, a partir do futebol já disseminado na Itália, na Espanha, na França, na Suíça, enfim, em países que depois, através das levas de imigrantes, trouxeram e enraizaram o futebol na América do Sul, sobretudo, né? Então, é interessante a gente pensar que o futebol é uma modalidade esportiva que não imitou e não copiou o estilo de vida norte-americano, que foi o padrão do século XX. E ao contrário, né, um pan-americanismo às avessas, né? Com os latinos migrando para os Estados Unidos, passou-se a adotar a prática futebolística, né, de maneira retardatária nos Estados Unidos nas últimas décadas, né? A Copa de 94 foi uma forma de incentivar a divulgação do futebol nos Estados Unidos, né? O Cosmos, lá dos anos 70, foi uma tentativa de levar grandes astros para enraizar uma cultura futebolística nos Estados Unidos, mas por essa via inversa, né? E aí o Brasil também foi muito influenciado pela cultura do prata, ou seja, por Uruguai e Argentina. O profissionalismo no Brasil, do futebol no Brasil, foi adotado nos anos 30 porque a Argentina e o Uruguai eram profissionalizados e que estavam ganhando todos os campeonatos internacionais. E
por conta disso, o governo brasileiro, em 1933, adotou o profissionalismo. Evidentemente que só nos anos 50, quando o Brasil começa a ganhar Copas do Mundo, que o Brasil inventa o país do futebol. Até então, a gente se via mesmo com o complexo de vira-latas como os inferiores em relação a Uruguai e Argentina no plano técnico, no plano tático. Então é muito interessante pensar esse imaginário latino-americano, pensar essas dificuldades de comunicação com a América Latina, com os nossos países vizinhos, e agora, em algumas circunstâncias, a gente está vendo essa cultura de arquibancada que chega ao Brasil através dos meios de comunicação, através da internet, através desses campeonatos que se tornam cada vez mais latino-americanos, porque a Taça Libertadores da América, até 95, até 97, era um campeonato sul-americano. Ele só se tornou latino-americano quando o México foi convidado para participar. Da mesma maneira, a Copa América. Até 1975, a Copa América era campeonato sul-americano. Ou seja, eram jogos entre os países do sul da América, do sul, do Cone Sul, que se revezavam, se alternavam. E agora a gente tem a tentativa, ainda há duas federações, né, a CONCACAF e a CONMEBOL, o que impede essa integração, mas pouco a pouco começa a se construir uma cultura de torcer latino-americana. Isso através agora já até de algumas alianças entre torcidas da América do Sul. Por exemplo, a torcida Mancha Verde é aliada da Garra Blanca, que é a maior torcida do Colo-Colo. As torcidas do Fluminense têm aliança com as torcidas do Vélez Sarsfield. Começam a se conhecer porque há uma circulação pelos próprios jogos, que são, evidentemente, que não regulares, depende da classificação, mas essa circulação de torcedores começa a criar essa rede de alianças também em nível internacional. É bom, mas também é ruim, no sentido de que a gente começou a ter problemas. Por exemplo, em 2012, o Santos foi jogar no Paraguai, metade dos seus torcedores ficaram presos pela polícia paraguaia depois de uma série de desordens que aconteceram em Assunção. O exemplo mais dramático foi a tragédia de Oruro, quando, por um descuido desavisado de vou chamar de um imbecil, mas de alguém sem qualquer conhecimento do material que estava cortando, acabou vitimando um torcedor boliviano, um torcedor corintiano, um jogo de estreia da Libertadores, e aconteceu todo aquele drama de 12 torcedores do Corinthians durante 3 meses presos na Bolívia, ainda que nenhum deles tivesse sido culpado concretamente pelo que aconteceu. Enfim, como o futebol como a vida, ele tem todas essas significações, esses alcances sociais, morais, culturais que estão por trás dele. E evidentemente que, eu acho que o ponto aí para eu encerrar, o que é mais importante a gente pensar dentro dessa questão da problemática das torcidas associadas à violência, é que não basta a letra da lei, não basta um estatuto do torcedor que é lindíssimo, que é belíssimo, que lá coloca todas as prerrogativas de direitos, ou simplesmente você baixar portarias, ou você arrochar do ponto de vista legislativo. É necessário, junto a uma política repressiva, que em alguns casos tem que atuar de maneira muito enfática, você ter uma contrapartida de prevenção. E aí, na Colômbia, foi criado um programa ministerial muito interessante chamado Goles en Paz, que é uma tentativa de fazer não simplesmente a repressão às torcidas organizadas, porque elas estão aí. Uma torcida organizada como a Gaviões da Fiel tem 100 mil associados, e que a cada 2 anos 3 mil pessoas vão votar para eleger o seu presidente. Ao longo dos 45 anos de existência da torcida, foram já 26 presidentes eleitos pelo voto. Você não simplesmente acaba com um decreto na torcida, ela continua. Então, esses aspectos de repressão têm que ser combinados à prevenção. E, evidentemente, como reflexo do país, as torcidas também são reflexo da impunidade que durante muito tempo reinou entre essas torcidas, sabendo, eu vou ficar lá preso um dia, no dia seguinte eu estou solto. A crença da impunidade foi fomentando esses grupos, e evidentemente que é um diagnóstico macro que tem que ser aplicado ao micro, mas a gente sabe que o mais importante nesse processo de criminalização, que deve haver a identificação do indivíduo e não da entidade. Não basta simplesmente estigmatizar. Estigmatizar só potencializa a exclusão
e os efeitos perversos contra a própria sociedade. Então, deve haver uma forma que combine prevenção com repressão para a gente lidar com o complexo fenômeno e dinâmico fenômeno das torcidas e da violência no futebol, não apenas do Brasil, como da América Latina. Muito obrigado. Bom, obrigado ao Bernardo por essa primeira participação. Eu ia já pedir para vocês irem já anotando as perguntas que forem surgindo aí, as dúvidas, para no final, acho que depois vai ter um espaço para as perguntas, para a gente bater uma bola aqui com os convidados. Eu cometi 2 falhas logo na abertura do início, eu peço desculpas e licença para poder corrigir essas falhas, porque eu não apresentei corretamente o Bernardo. Bernardo é professor da Escola de Ciências Sociais da FGV, pesquisador do Centro de Pesquisa e Documentação Histórica e Contemporânea do Brasil, e, enfim, se eu esqueci mais alguma coisa, depois você me corrige. Ele é doutor em História Social da Cultura pela PUC do Rio de Janeiro e pós-doutor pela Maison de Sciences de Paris, né? Enfim, então me desculpe, está corrigindo aqui, se eu deixei algo importante, depois você vai poder me corrigir, ok? Muito obrigado. Eu vou passar de imediato aqui a palavra para Lu Castro, que é jornalista, colunista, do Portal Vermelho e também do Ludopédio, foi idealizadora, né, do blog Futebol para Meninas e também vai falar aqui para a gente um pouco sobre torcida organizada no futebol feminino, a torcida organizada na América Latina, enfim, como é que um panorama de como está o futebol feminino no Brasil e também a sua observação sobre a América Latina e sobre o futebol feminino. Bom dia, Lu Castro, muito obrigado pela presença, tá? E a palavra com você. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pessoal, os alunos aqui da PUC, Bernardo, Dinei, Lorenzo. Vamos lá. Primeiro que eu morro de inveja do Bernardo, porque ele foi ver um monte de lugar já com futebol. Eu ainda não pude, mas ainda vou. E eu não tenho nenhuma especialidade com arquibancada, com organizada, mas eu faço algumas observações em relação ao que se tem de torcida, de clubes masculinos e o que a gente não tem de clube feminino. Os times femininos, eles, pela própria efemeridade, eles não conseguem, né, constituir uma torcida que se mantenha, porque o clube muitas vezes não se mantém. Então, eu sou uma curiosa, eu sou uma observadora, eu acompanhando e militando pelo futebol feminino há uns 10 anos mais ou menos, você observa discrepâncias, mesmo dentro da América do Sul, o nível do futebol feminino praticado é absurdo, assim. O Brasil ainda se destaca, né? Mas dentro da América do Sul, o futebol feminino é um abismo, assim, a diferença. Você pega países, e isso eu pude observar nas Libertadores, né? Na Libertadores Feminina desde 2009 que acontece, você vê uma diferença na prática do futebol das brasileiras com o resto do continente. Ainda a gente tem uma melhora com o Chile, que foi finalista da Libertadores agora de novo, foi campeão em 2012, o Colo-Colo, sob a tutela do Letelier, e que montou um time, ele treinou muito bem as meninas, e é um timinho assim bem chato para jogar, elas são terríveis, é um estilo chileno. A Argentina, ao contrário do que se pensa no futebol feminino, não representa tanto, invariavelmente vem aqui disputar, não passa de primeira fase de Libertadores, né? Colômbia está se desenvolvendo legal, Venezuela está se desenvolvendo legal, Uruguai, Paraguai, a gente tem um time do Cerro Porteño, que as meninas vêm melhorando, é um jogo bem pegado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você tem equipes de camisa em alguns países disputando Libertadores. Por aqui a gente tem uma parceria de Audax Corinthians, que foi quem disputou a Libertadores agora, e a gente ainda insiste com a cultura de colocar camisa em clube de futebol feminino, e a gente tem
a gente tem alguns receios, especialmente do modo como as coisas são feitas, porque é só colocar a camisa, não se dá estrutura para as meninas nem nada. Então você não agrega a torcida, nós vamos agregar a torcida para o clube, para o time feminino do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, e isso não acontece como se espera, porque a torcida não comparece tanto assim. O Corinthians ainda manda parte de... alguns torcedores fazem algum esforço e vão no jogo das meninas, mas não. Santos colocou gente no estádio, porque Santos disputou o final foi do Paulista, levou bastante gente para o estádio, mas são casos raros, raríssimos. Senão a gente tem clubes que não tem tradição, não é associado a nenhum grande clube, com isso não tem torcida. Então você vê, às vezes, muitos jogos com um estádio esvaziado, terrível, é um sentimento de solidão absurda. E aí eu me coloco no lugar das meninas. Essa era uma das observações que eu gostaria de fazer em relação ao futebol feminino e a questão das torcidas. Eu faço parte do coletivo Futebol, Mídia e Democracia, que é um coletivo com vários coletivos dentro, e a gente lida com várias pautas. A gente tem a campanha do Jogo 10 da Noite Não, que aí até que circulou legal, a gente tem uma reunião aí próxima semana para definir outras pautas, mas basicamente a gente debate bastante a questão da elitização, a arenização e a elitização do público, dos estádios, como que as arenas têm interferido nisso, no público que frequenta. A gente também está sempre em contato com as torcidas antifascistas e socialistas, sempre com as pautas visando a democratização. O coletivo Futebol, Mídia e Democracia a briga pela democratização, dos meios de comunicação. O Jogo 10 da Noite, a campanha Jogo 10 da Noite Não foi a nossa briga por causa do horário dos jogos de quarta-feira, 10 da noite, que você lima o público, uma boa parte da população que gosta de ir em jogos, não tem como voltar para casa. É tudo muito ruim. O jogo 10 da noite é horroroso. Aí eles baixaram o horário do jogo para 21h45. Que a gente ainda falou, porque meio que quebrou as pernas. Agora como que a gente vai fazer a campanha? Jogo 21h45? Não. A gente vai estudar isso também, porque foi às vezes 10 da noite não, mas 15 para as 10, ok. Então a gente está aí nessa campanha também. A gente vai reforçar o foco e reestruturar, vamos reorganizar. Também faço parte da AGIR, que é a arquibancada ampla, geral e restrita, que é do Ludens, É do Ludens. Também tem vários coletivos, como o coletivo da Democracia Corintiana, a Brigada Marighella, Respeito Futebol Clube, o próprio Futebol, Mídia e Democracia, todos trabalhando sempre com as pautas de contra a elitização, a questão das arenas, criminalização das torcidas, são várias pautas. Eu vou ser breve, porque eu quero passar a palavra para o professor Florenzano logo. Eu participei do encontro de mulheres da arquibancada, mas eu não sou de bancada. Eu já fui bastante em estádio, estava até comentando com o Bernardo, eu já fui mais fanática, eu já fui mais, vamos dizer assim, mais doente pelo time que eu torço, até o dia que eu passei bastante mal mesmo, dentro do estádio, fui parar no ambulatório, pressão a milhão, era um jogo contra o Inter. Não tenho problema nenhum para falar mesmo. Eu sou São Paulino. E naquela noite o Josué deu um vacilo lá no meio de campo, nós tomamos o gol do Rafael Sobis, foi horrível. Foi horrível. Eu passei muito mal, fui parar no ambulatório, eu achei que meu irmão fosse ficar comigo lá, ele, não, fica de boa aí que eu vou lá torcer. Falei, ok, até eu melhorar, voltei, bom, acho que muita gente já conhece essa história, foi 2006. Então a partir disso eu falei, não, parei, eu tenho filha para criar. Se minhas filhas ficarem órfãs, São Paulo não vai sustentar minhas filhas. Vamos tirar o pé do acelerador, Lu, por favor, vamos participar melhor das coisas, vamos ser contida. Mas eu tive em contato com as meninas, com as mulheres da arquibancada, no primeiro encontro nacional das mulheres de arquibancada, que foi no museu, uma coisa linda, maravilhosa, mulheres de
torcidas organizadas do país inteiro, com fardas lindas. Eu fiquei assim com vontade de vestir todas as fardas, porque são muito lindas, independente do time, para vocês verem como meu fanatismo, né? Eu joguei no lixo mesmo. E assim, muita coisa saiu ali, tem uma proposição, tem um documento disso, eu não sei se isso está disponível, provavelmente não, na página das mulheres de arquibancada tem as proposições. Aconteceu um encontro em BH e vai acontecer outro em Porto Alegre no dia 3 de dezembro, o terceiro encontro das mulheres de arquibancada. Vou fazer uma sugestão de leitura, que falando um pouco dessa coisa das arenas e dos estádios, fazer a sugestão do livro do companheiro de coletivo, Irlan Simões, que se chama Cliente versus Rebeldes, a tese dele, acho que é de mestrado, e ele faz assim uma análise dessa mudança, né, de comportamento da torcida em razão das arenas, né, em razão da Copa. E basicamente é isso. E eu sou mais uma curiosa e uma briguenta, porque eu vivo de brigar para que a coisa no futebol feminino caminhe direito. Então, esse tem sido o meu papel ultimamente, mais brigar do que outra coisa. Obrigada. Nós agradecemos. Com a palavra agora, então, o professor José Paulo Florenzano. Florenzano, mais uma vez, muito bom dia. Bom, bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, né, ao pessoal do jornalismo. Faço esse agradecimento em nome do Enzo, ok? Obrigado a todos vocês que me convidaram. É um prazer enorme compartilhar essa mesa com o professor Bernardo, não é? O Éden e a Lu. E a minha fala, então, vai tentar articular um pouco essas questões que estão colocadas de fanatismo, a cultura e o futebol, pensando no recorte aí pela América Latina. Então, na verdade, eu queria pegar um aspecto desse comportamento fanático, não é? Basicamente uma expressão, digamos assim, da violência do fanatismo no futebol, e vou tentar jogar isso um pouco para Libertadores e tentar entender um episódio que foi marcante esse ano na Libertadores. Eu acho que seria interessante iniciar então essa reflexão, e eu tenho só alguns apontamentos. Isso aqui é um esboço de uma pesquisa que eu estou tentando levar adiante. Iniciar então essa exposição pensando um pouco conceitualmente a própria ideia de fanático, não é? Então o fanático é uma personalidade, uma personagem que ganha contornos mais nítidos no limiar desse mundo moderno contemporâneo, lá no século XVIII. E, via de regra, se a gente pensar, então, uma definição operatória de fanático, ele é um partidário extremista, não é? Ele tem um comportamento exaltado, e justamente por conta desse comportamento exaltado, ele padece de uma ausência de crítica, não é? Ele é acrítico em relação a esse comportamento que ele adota. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse fanático, não é, historicamente, ele tem como causa ou a religião ou a política. Então essas são as causas que vão balizar a figura, a personagem do fanático. E aí nós acrescentamos, então, nesse rol de fanatismo, essa nova espécie, digamos assim, de fanático, que é o fanático no futebol. Que, curiosamente, a gente pode pensar isso, esse fanático no futebol, ele de certa maneira traz para o futebol um pouco desse fanatismo do plano político e também um certo sentido religioso no fanatismo que ele imprime no futebol. Então, eu acho que o fanático no futebol, de certa maneira, ele é uma junção, uma figura híbrida desse fanatismo religioso, político e futebolístico. O que significa pensar que ele potencializa esse comportamento, não é, sempre situado no extremo. Então, agora, não é, posto isso, eu queria pensar um pouco, então, essa ideia da exaltação desse comportamento levado ao extremo. Eu acho que a gente tem que tentar entender três coisas quando a gente pensa a figura do fanático no futebol. Em primeiro lugar, o tempo em que se manifesta esse fanatismo. E aqui eu já faço um diálogo com a Lu, porque a Lu ilustra um pouco o que eu estava pensando. Eu acho que o fanatismo, na trajetória de um torcedor,
ele não tem a mesma intensidade ao longo de todo o tempo, né? São momentos da vida de um torcedor em que você se vê tragado por uma paixão levada ao extremo. E por uma série de razões, muitas vezes você consegue ou vai pouco a pouco se desatrelando, não é, dessa paixão que consome, não é, e leva a esses comportamentos extremos. Então pode ser o casamento, o amadurecimento, a passagem do tempo, uma série de fatores vão afastando esse torcedor fanático que durante muito tempo situou o clube no centro da vida, não é, para um lugar mais periférico, digamos assim. Ele vai distribuindo seus interesses por outras questões. Então esse é o primeiro aspecto. O fanatismo ele não é onipresente ao longo de toda a trajetória da vida de um torcedor. 2, eu acho que a gente tem que pensar qual é o espaço de manifestação do fanatismo, onde ele é vivido, não é? Onde ele possibilita essa vivência extrema. Certamente é o estádio de futebol. E aí, quando a gente pensa, então, a reflexão que foi colocada aqui, não é, a respeito das arenas, que tem excluído esse torcedor fanático, fica a questão que só uma pesquisa pode responder: o que é feito desse fanatismo que perde o seu teatro de manifestação, que é o estádio de futebol. Então, o tempo, o espaço e a modalidade de ação do fanático no futebol. E é esse aspecto que eu queria, então, agora ressaltar, uma modalidade que passa pelo exercício da violência e, mais especificamente, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é o exercício de uma violência voltada contra o jogador de futebol. Certo? É isso que eu queria focalizar hoje. Então, comportamento fanático é uma modalidade de ação violenta, mas pensar com vocês essa violência que se manifesta contra o atleta de futebol. Eu tenho uma hipótese. Essa hipótese é a seguinte: eu acho que a partir da segunda metade dos anos 70, se caracteriza, se configura dentro da cultura do futebol no Brasil, embora não seja um problema exclusivo do Brasil, uma violência canalizada contra os atletas de futebol. Ela não surge nos anos 70, não estou dizendo isso, mas eu acho que a partir da segunda metade desta década de 70, se configura claramente, não é, uma ação das torcidas organizadas ou de setores das torcidas organizadas contra os atletas de futebol. Então, essa hipótese ela vai cruzar duas variáveis, não é? O surgimento das torcidas organizadas, que, como vocês sabem, começa lá no final dos anos 60, e a configuração dessa violência contra os atletas de futebol. Aí a gente pode até pensar, não é, a maneira como essa violência ela vai se deslocando dentro do universo do futebol. Porque, a princípio, os primeiros episódios, eles acontecem, via de regra, no estádio, né? A invasão de campo, a tentativa de agressão do atleta, que por alguma razão frustra o torcedor, mas depois essa violência se desloca para o acerto de contas no centro de treinamento. Então, é o estádio de futebol, o centro de treinamento, o aeroporto. Então, é a chegada de um time que sofre uma derrota, não é? Ele já tem a expectativa de que será aguardado por integrantes ou facções de torcidas organizadas que vão cobrar, então, essa derrota. Ou ainda, para pensar um caso, não é, que marcou muito essa história, uma emboscada na estrada. Talvez vocês se recordem, não faz tanto tempo assim, uma emboscada armada por torcidas organizadas do Corinthians ao Corinthians, que voltava da Baixada Santista, não é? Trazendo na bagagem uma derrota que foi considerada intolerável. Então essa é a hipótese que, como eu disse a vocês, precisa de uma pesquisa, mas inicialmente eu acho que é possível localizar essa modalidade de violência no final dos anos 70. E aí 2 clubes vão ganhar o espaço na imprensa como vítimas dessa violência. No Rio, o Botafogo, porque é o início do calvário do Botafogo na sua longa fila sem títulos, e em São Paulo, o Palmeiras, que também nesse final dos anos 70, uma sucessão de fracassos em finais, etc., começa a protagonizar esses episódios, né, de torcedores e torcedores ligados às organizadas agredindo atletas do próprio clube.
Então, assim, pensando essa questão, eu queria também trazer um dado que eu acho interessante, porque certamente é uma figura que vocês talvez jamais imaginassem que passou o constrangimento dessa situação, que é o Sócrates, não é? Então, eu não sei se vocês sabem, mas o Sócrates, no Corinthians, por muito pouco, não foi vítima, então, desse fanatismo futebolístico por parte das organizadas. Isso acontece em maio de 1980, início do Campeonato Paulista, uma partida absolutamente irrelevante, era a segunda rodada do Paulista. O Corinthians, é um domingo de manhã, o Corinthians perde para o 15 de Piracicaba no Pacaembu. E na saída do estádio, no estacionamento do Pacaembu, onde ficam os ônibus lá atrás, né, na parte de trás do Pacaembu, torcedores acuaram o Sócrates e um outro atleta, um zagueiro Amaral, e ele só não é agredido porque outros integrantes das organizadas, não é, agiram para impedir essa agressão. Mas os gritos eram de lincha, lincha. Sócrates foi xingado de tudo que vocês possam imaginar, mas eu queria pegar especificamente um xingamento que mostra o estranhamento que o Sócrates tinha no Corinthians nesse momento, que era doutor mercenário, né? Então ele era cobrado, dentre outras coisas, porque na visão daqueles representantes da organizada, o Sócrates era um doutor, mas um doutor mercenário, alguém que não representava em campo, não é, um atributo fundamental no imaginário alvinegro, que é a ideia de raça, entre aspas, não é, traduzida aí por Garra. O Sócrates depois vai fazer uma reflexão sobre esse episódio e vai atribuir o episódio a um abismo que se interpõe entre o gramado e a arquibancada, né, um abismo socioeconômico. Então ele vai dizer, o problema é que o cara está ali na arquibancada, ele tem fome, está sem dinheiro e exige a vitória. Então, ele remete, digamos assim, esse comportamento a uma crise econômica que, de fato, o Brasil vivia naquele momento. Então, assim, esses são os dados para a gente trabalhar essa hipótese. Mas agora eu queria introduzir a imprensa esportiva nessa discussão. E pensar com vocês o seguinte. Então, está claro, não é, que nós estamos lidando como uma obrigação moral imposta pela torcida organizada ou por setores da torcida organizada aos jogadores. E essa obrigação moral é a da vitória, do resultado, não é? A derrota, dependendo da circunstância em que ela ocorre, ela é vivida, não é, como intolerável. Então a obrigação de vencer, não é, justifica, digamos assim, o exercício da violência contra o atleta que frustra, não é, essa expectativa, que não atende à obrigação moral de vencer. Então isso tem sido um traço, não é, de muitas torcidas. É comum, por exemplo, um clube que está em várias competições, ele é eliminado de uma competição, no jogo seguinte, a organizada no estádio canta, não é? Digamos, um clube que foi eliminado da Libertadores, como o Corinthians quando ele perdeu para o Guarani do Paraguai. No jogo seguinte, a Gaviões e outras torcidas gritaram, agora o brasileiro é obrigação, não é? Então, a ideia da obrigação entrou para a cultura das organizadas, não é? E o que a imprensa esportiva tem a ver com isso? Eu não sei se é uma impressão minha, ou se vocês também têm percebido ou refletido sobre isso, mas sobretudo neste ano, entrou no discurso, mais uma vez, não da imprensa esportiva em geral, mas de correntes da imprensa esportiva ou de alguns jornalistas esportivos, um discurso que também passa pela ideia da obrigação de vencer. Né? Eu ouvi o ano inteiro, por favor, em vários canais, ESPN, Fox, Sport TV, Bandeirantes, jornalistas que faziam todo um arrazoado, o Flamengo investiu tanto, o Atlético Mineiro investiu tanto, o Palmeiras investiu tanto e, portanto, tem obrigação de vencer, obrigação de vencer. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão que nos interessa, né? A todos que estão no futebol, como jornalistas, pesquisadores, não é? A difusão dentro desse universo de um discurso que tem subentendido um traço de intolerância, não é? Então a obrigação de vencer, que está na fala da organizada, mas de repente aparece
por outras razões, não é, na fala de um determinado jornalista. Então eu me pergunto, nos tornamos todos fanáticos, não é? Fanáticos pela vitória, uma vitória a qualquer preço, não é? Então houve um investimento X, eu quero a obrigação de vencer. Ressalvas para que vocês me entendam, não é? E não me interpretem errado. Primeira ressalva, eu não estou estabelecendo uma relação de causalidade, dizendo que a violência de setores das organizadas decorre do discurso de setores da imprensa esportiva. Eles não precisam do discurso da imprensa para exercer esta modalidade de fanatismo. Então, por favor, não estou estabelecendo uma relação de causalidade. Eu estou me perguntando se esse discurso, se essa obrigação moral, não é, não contaminou, não entrou também em setores da imprensa esportiva. E, portanto, a segunda ressalva, não estou generalizando o discurso da imprensa esportiva. Nós sabemos o quão diversa ela é. E, finalmente, obviamente que eu não estou fazendo o elogio da derrota, não é uma apologia da derrota, mas eu quero relativizar um pouco esse valor que ganhou um caráter absoluto hoje nessa cultura do futebol, que é o valor do vencer. É contra esse reducionismo que eu queria, então, levar à conclusão dessa fala. De que maneira nós podemos relativizar essa ideia do vencer? Eu posso citar pelo menos 3 exemplos de derrotas que foram tão importantes quanto os vitoriosos, que marcaram o imaginário do futebol, não é? De uma maneira muito intensa, talvez além daqueles que venceram as competições. Primeiro exemplo, 1950. Então, a interpretação que nós temos da Copa de 50, que estigmatizou toda uma geração como uma geração de derrotados, é uma visão interna nossa. Externamente, a seleção brasileira de 50 foi um marco de um futebol esteticamente, não é, atraente. 2, basta pensar na Copa de 74, não é? A Alemanha venceu a Copa de 74, mas o mundo toma como referência a Laranja Mecânica, a Holanda, que foi vice-campeã. E, finalmente, o outro exemplo mais próximo de vocês, a seleção de 82, a seleção do Zico, do Sócrates, que é cultuada até hoje, não é? Dentro e fora do Brasil, como a expressão máxima de um futebol artístico. Então, assim, são 3 exemplos, não é, que permitem nuançar um pouco esse sistema de valores que hoje preside a cultura futebolística. E aí, eu queria fazer uma rápida digressão, se vocês me permitem, então, por aquele episódio que acontece na Libertadores deste ano e que eu acho que merece uma reflexão, porque se insere dentro desta problemática. Então, a Crefisa, não é, bancando contratações milionárias para o Palmeiras e, portanto, ativando esse discurso da obrigação de vencer, o Palmeiras contrata o Felipe Melo. Felipe Melo chega ao Palmeiras, na coletiva de imprensa em que ele se apresenta, vocês sabem, uma fala que marcou a edição desse ano da Libertadores: se for preciso dar tapa na cara de uruguaio, não é, ele daria tapa na cara de uruguaio. Pensando um pouco, não só o impacto dessa frase, vocês conhecem o impacto e as consequências dessa frase, mas eu acho que o mais interessante é tentar entender por que ele disse essa frase, não é? O que está por trás do enunciado, o que o levou a falar nesses termos, não é, quando ele se apresenta ao Palmeiras. Então, aqui eu tenho também uma hipótese. Então, assim, na justificativa da direção do Palmeiras, o time sentiu a necessidade de atleta cascudo para jogar aquela competição que é marcada por uma diferença. Também vocês sabem, todo ano o jornalismo esportivo repete esse bordão: a Libertadores é diferente, mas no que reside a diferença da Libertadores, exatamente? Então, na interpretação da direção do Palmeiras, essa diferença passa por um dado da cultura do futebol, que é a cultura da virilidade. É preciso ser macho para dizer claramente, né, para jogar a Libertadores. E então, pensando nesse caráter da cultura futebolística, o Palmeiras trouxe um símbolo do machismo no futebol, da cultura da virilidade, o Felipe Melo.
e ele então não decepcionou. Nessa fala, ele diz aquilo que se esperava que um representante do machismo para jogar a Libertadores dissesse. Mas refletindo para essa mesa que o Enzo me convidou, né, e eu ficava pensando nos tempos de folga, o pouco tempo que me resta, né, assim, numa agenda cheia para essa mesa, eu ficava pensando, mas eu já ouvi essa frase em algum lugar, né? Ou essa frase remete a uma coisa muito debatida no futebol. E aí eu me dei conta, e aí isso é o papel do mito, porque o mito, ele está no nosso inconsciente, né? Você muitas vezes fala, age, e no fundo você está sendo falado e agido por um mito coletivo. Para quem exatamente o Felipe Melo estava falando? Não era apenas para a edição de 2017, né? Mais de meio século depois, o Felipe Melo estava prolongando um diálogo que começou pelo menos em 1950, quando o Brasil perde a Copa no Maracanã para o Uruguai e se cristaliza a lenda de que o Bidulo Varela, o capitão do uruguaio, tinha dado um tapa na cara do jogador brasileiro. Então vejam a força do mito, né? O tempo passou, o Brasil foi pentacampeão do mundo, mas de repente chega um atleta e diz que se for preciso ele revide, ele retruca, ele dá o tapa na cara do jogador do Uruguai. É ainda a história do Bidulo Varela. E aí, se vocês me perguntarem, mas qual é a implantação disso no imaginário do futebol latino-americano? Então, aqui agora dialogando com o Bernardo, eu acho que o grande outro do futebol latino-americano, antes dos Estados Unidos, é o Brasil, né? E isso fica claro quando, né, e aí vocês vão entender a força desse mito, não sei se foi na edição de 2017 ou 2016, mas o Atlético estava jogando a Libertadores, acho que era o Aliança do Paraguai, e vazou um vídeo de uma preleção em que o goleiro do Aliança, um argentino, dizia, vamos jogar com raça, etc., porque os brasileiros se borram, né? Então, essa crença de que o brasileiro tem medo, de que o brasileiro se acovarda, não é? É um elemento comum na cultura do futebol latino-americano. Por isso que o Palmeiras trouxe o Felipe Melo, por isso que o Felipe Melo disse que, se for preciso, ele dá tapa na cara de Uruguai. Não é? Então, a força de um mito. Fechando, né? Qual é a conclusão que a gente pode, então, tirar dessas considerações? Eu queria, então, fechar com o exemplo da democracia corintiana, que também se encaixa naquela série de exemplos que relativizam, né, o valor absoluto da vitória. Não sei se vocês sabem, mas contrastando, não é, com a importância histórica, política e cultural da experiência da democracia corintiana, em termos de títulos, eles só ganharam 2 títulos paulistas, que hoje, olhando em retrospecto, não tem muito peso. Não é? A democracia corintiana só ganhou um bicampeonato paulista, 82, 83, Lu, desculpa dizer, em cima do São Paulo. Sabe que era a vítima predileta da democracia corintiana. Mas qual que era a faixa, né, entre muitas ações políticas, qual foi a faixa da democracia corintiana que foi até objeto de uma questão no vestibular, né, da FUVEST alguns anos atrás? Uma faixa na segunda final contra o São Paulo no Morumbi, que dizia ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Né? Então, o que significa essa faixa? Ela significava uma outra possibilidade de ser atleta, que não meramente a peça de uma engrenagem movida pelo lucro, pela competitividade, um outro tipo de vínculo entre o time e a torcida, né? Que não se esgote nessa cobrança da obrigação moral de vencer, e, finalmente, uma outra hierarquia de valores, que, sem, obviamente, deixar de buscar a vitória, né, consegue relativizar esse valor e pensar, então, na importância dentro do futebol, né, na riqueza dessa experiência do futebol, de outros valores que não só esse da vitória. Então, assim, agradeço o convite, a atenção de vocês, muito obrigado. Então, após as 3 exposições, eu sugiro, não sei o que o Florenzano
disse? Ah, o filme, vamos assistir o vídeo? Eu acho que é legal um vídeo aí depois. Depois das perguntas. Ótimo.